Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos à Inove. Sou o professor Paulo Teófilo e hoje vamos trabalhar este curso sobre locações imobiliárias. Este é um curso rápido de 1 hora, 3 aulas, e aqui nós vamos explanar as diferenças sobre as modalidades de locação e como se utilizar delas, tanto na relação contratual como na relação do judiciário. Estejam comigo aqui até o final. Aqui você pode ser tanto advogado como corretor de imóveis ou um profissional da área imobiliária. É interessante você estar sabendo como funcionam as garantias, porque hoje em dia muita gente, pelo menos pensa, vou dar 3 meses de aluguel, vou querer fiador. E, por exemplo, fiador não é uma boa garantia, isso na minha visão. Hoje em dia o fiador não é uma boa garantia, deixou de ser há muito tempo uma boa garantia. Muitas vezes a caução de 3 meses também não é uma boa garantia. Não garante nada. Dependendo do valor da locação, eu prefiro deixar sem garantia. Sério mesmo, dependendo do valor da locação, eu prefiro deixar sem garantia. Eu tenho imóvel próprio que está alugado, que eu deixo sem garantia. Por quê? Porque se a pessoa não pagar o aluguel, eu posso promover ação de despejo. Eu posso pedir o despejo com liminar, o que numa locação com garantia eu já não posso fazer. Então, é bem importante a gente distinguir e saber as regras do jogo para as garantias. E você que é corretor de imóveis, é muito mais importante ainda porque você trabalha com isso todos os dias. Hoje em dia a locação é que sustenta uma imobiliária. E o mercado imobiliário ele roda muito rápido na locação. A venda ela gera ganhos, mas só que a locação ela vai te pagar o seu salário, vai te pagar a sua mensalidade. Então é muito importante a gente estar por dentro de todas estas questões, ok? Então, gente, vamos agora começar a nossa aula falando sobre a introdução das garantias. Bora lá! A garantia locatícia é um direito do locador, não é do locatário. O locatário, ele apresenta a garantia apenas porque o locador está exigindo. E outra coisa, o proprietário, o locador está exigindo uma garantia de fiança. Eu quero apresentar uma caução porque eu não tenho fiador. Eu posso? Não. É locação, a garantia, perdão, direito do locador. Da locação ela tem que estar segura por meio da garantia que o locador assim quiser. E se ele quiser que não tenha garantia nenhuma, não pode vir o locatário querer dar 3 meses de caução. Então, a locação funciona pela garantia que o locador quer, porque é um direito dele. E, por outro lado, não há obrigatoriedade de apresentação pelo locatário, ou seja, o locatário não é obrigado a apresentar uma garantia. O que acontece é, se você não apresentar a garantia que o locador exigir, não tem contrato. Por que não tem contrato? Porque as duas partes não chegaram no consenso. Então, veja, um contrato de direito civil, ele é um contrato em que duas partes chegam num consenso. E porque duas partes chegam no consenso, nós acordamos determinado assunto e passa a valer as regras que nós acordamos. Se eu não sou obrigado a dar uma garantia, mas o locador exige uma garantia, não tem acordo, não tem consenso, não tem consenso, não tem contrato. Simples assim. O mercado não vai ver nunca com bons olhos uma locação não guarnecida por garantia, mas o locador pode pactuar ou não sua apresentação. E via de regra, a garantia locatícia visa propiciar o cumprimento da obrigação do locador e do locatário, que pode ser prestada por ele ou por terceiros. Então a garantia, ela serve para quê? Justamente para garantir o cumprimento do contrato, garantir o pagamento de danos no imóvel, garantir o pagamento de multas contratuais, garantir eventuais prejuízos decorrentes da relação de locação. Aí sim que serve a garantia. Veja comigo, na garantia, por exemplo, de caução, eu posso pedir até, no máximo, 3 meses de aluguel. Ok. Se eu tenho 3 meses de aluguel cravado lá, ele vai ficar até o final do contrato. Porém, caso haja algum dano no imóvel ao final do contrato, ou no final do contrato tiver algum aluguel em aberto, aí sim nós vamos descontar da garantia para dar prosseguimento a uma eventual indenização, eventual procedência de valores, mas assim, ele é utilizado no final do contrato. Professor, mas o senhor falou que a garantia, às vezes ficar sem garantia é melhor. Depende, às vezes pro locador, utilizar sem garantia é melhor. O mercado, ele nunca enxerga com bons olhos a locação sem garantia. Porque ele vai falar, como é que eu vou deixar um imóvel desprovido? Porém, você tem que pensar na forma prática, amigo. O que a locação, o que a garantia está te garantindo de verdade? O que está te garantindo? É fácil falar, dá 2 meses de caução aqui, tá? Mas o que está te garantindo esses 2 meses de caução?
Ele pode ficar 2 meses sem pagar aluguel no final do contrato? E se o cara fica 3, 4, 5 meses sem pagar aluguel? Ah, eu vou ter que entrar com despejo. Ah, ok, você vai entrar com despejo, mas só que o despejo ainda vai demorar. Ou seja, eu já vi situações que a pessoa fica um ano para ser despejada e não consegue. E nesse um ano vai correndo aluguel, vai correndo aluguel. Ah, professor, mas e a dívida? Legal, a dívida vai correndo, mas e aí? O cara não tem nada no nome dele, não tem conta bancária, não tem carro, não tem imóvel para penhorar, ele não tem bem para penhorar. O que, que eu vou tirar desse cara que ficou inadimplente? Deu para entender? Então, nem sempre a garantia está te garantindo alguma coisa. Você tem que pensar sempre no dia a dia da forma prática. E ela pode ser prestada por terceiros também. Ou seja, não necessita eu, locatário, apresentar a garantia. Pode vir um terceiro e apresentar a garantia por mim, sem problema nenhum. A única questão é o direito do locador que vai deixar a locação garantida por eventuais danos do imóvel ou dívidas, né? E a extensão da garantia, ela é apresentada e se estende até a devolução do imóvel. Ou seja, a garantia ela tem a sua validade até o final da locação, para eventuais débitos que aquele imóvel tenha, seja por danos na estrutura, danos na pintura que deveria ter sido corrigida pelo inquilino e não foi, ou por alguma dívida em aberto de aluguel, de água, de luz, de gás, seja de condomínio. Então, todos os débitos são pagos pela garantia do imóvel. Por isso que antigamente, pelo menos, era muito comum isso acontecer, né? Ainda é de vez em quando, você ter uma garantia de fiança no qual o fiador perde seu imóvel justamente por conta de dívida do inquilino. Por quê? O cara sai devendo um ano de aluguel, água, luz, condomínio, a dívida está lá na estratosfera e o fiador acaba respondendo. Então isso aqui é muito comum, vai responder por toda a dívida do imóvel. Agora, as modalidades de garantia, gente, nós temos aqui um rol taxativo pela lei de locações, que é a lei 8.254/91. Essa lei, a lei do inquilinato, por que nós chamamos de lei do inquilinato? Que por mais de que ela tenha direitos recíprocos, ela dá direitos para o locador, ela tende a proteger mais o inquilino, entendendo que o inquilino, ora locatário, está numa situação desfavorável dentro da locação. Por quê? Quem tem o maior poder de patrimônio é o proprietário que tem o imóvel. Então, eu tenho que proteger contra abusividades do proprietário, mas só que a lei também cria direitos do proprietário contra o inquilino. Então, ela vai definir tudo isso. Mas como ela tem um intuito mais de proteger o inquilino, por isso ela é chamada de lei do inquilinato, mas ela não é um nome oficial, né? Nós chamamos ela de lei do inquilinato. O artigo 37 da Lei de Locações, da Lei do Inquilinato, ela vai definir quais são as modalidades de garantia. Então, ele vai dizer, no contrato de locação, poderá o locador exigir as seguintes modalidades. Caução, que pode ser caução em dinheiro ou caução real, que é a caução imobiliária. A caução real ou caução imobiliária é aquela em que alguém, pode ser um terceiro, apresenta um imóvel seu como garantia da locação. Pode ser prestado por um terceiro também, e é muito comum de acontecer. A caução em dinheiro é fácil a gente pensar. Caução em dinheiro, em moeda, o inquilino vai dar 2 ou 3 meses no máximo que a lei exige de valor de aluguel, e aí fica garantido até o final da locação numa conta poupança. Já vou falar disso futuramente. Agora, a caução em imóvel, o inquilino ou alguém que representa o inquilino, ele deixa a matrícula de imóvel como garantia e fala assim, ó, isso não é fiança, tá? Já vou explicar depois, isso não é fiança. Ele deixa o imóvel de garantia dizendo assim, olha, se acontecer algum problema, eu respondo com o meu imóvel. O meu imóvel responde, não sou eu que respondo, o meu imóvel responde. Já vou depois explicar a diferença disso. A fiança é algo pessoal, ou seja, não é o patrimônio em primeiro do fiador que responde. Você vai chamar um terceiro que esta pessoa, esse terceiro, estará responsável por qualquer dívida no imóvel caso o proprietário não pague. Então você vai ter uma responsabilidade pessoal de uma outra pessoa estranha em relação de locação. Seguro fiança de locatícia. Essa daqui eu gosto, viu? O seguro fiança eu acho que é uma das melhores que tem, porque você vai ter uma seguradora e esta seguradora estará responsável pelo pagamento de qualquer aluguel em atraso. Então, dificilmente você vai ter uma inadimplência no seu bolso. Se o inquilino não pagar, a seguradora vai pagando, depois ela que vai cobrar tudo do inquilino.
Cessão de cotas de fundo de investimento, que é o que a gente às vezes chama também de título de capitalização. O título de capitalização, você vai criar um investimento e vai falar assim, olha, este investimento aqui, ele é para garantir a alocação. E a caução, que é a maior diferença, ela exige no máximo 3 meses. O título de capitalização, você não tem limite. Você vai até onde você quiser. Você coloca um valor, este valor vai ser para a garantia da alocação e ficar rendendo em poupança. Então, há uma garantia para o inquilino, porque pelo menos ele sabe que no final da locação ele vai ter a devolução. Entretanto, alguns contratos de título de capitalização, ele tem um prazo de resgate. Então, você tem que ficar atento ao prazo de resgate, senão ele tem um desconto realmente do prazo de resgate, tá? E às vezes na locação, na caução, você fala para o proprietário, tem que ficar com esse dinheiro em conta poupança para o final devolver para o inquilino. Ele fala, tá, e gasta todo o dinheiro. Gente, acontece, viu? Infelizmente isso acontece. E aí você vai ter que entrar com o processo para requerer a caução de volta. Acontece. Isso daqui no título de capitalização não tem. Aqui eu posso ter no máximo 3 meses. Aqui eu posso ter o quanto que eu quiser de valor. Então, é uma garantia a se pensar. E o parágrafo único vai dizer que é vedada a sob pena de nulidade mais de uma modalidade de garantia. Ou seja, eu não posso exigir mais de uma modalidade de garantia. É uma ou outra. Eu tenho 4 modalidades. Ou exijo uma modalidade ou exijo outra, mas eu não posso exigir 2 modalidades. Como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente falar de fiança, é muito comum, infelizmente é muito comum, o proprietário exigir, às vezes por desconhecimento, até mesmo da parte da imobiliária, a garantia de caução real e fiança. É muito comum. Isso fica como se fosse um fiador dando o seu imóvel, só que isso é garantia da fiança, que é a pessoa, e o imóvel que ele está dando de garantia. Isso é dupla garantia. E eu vou explicar para você em momento oportuno. A caução, então, ela é oferta de pagamento. Ela pode ser ofertada pelo próprio locatário ou por terceiro. E aqui é o que eu estou falando, não confundir com a modalidade da fiança. Por quê? Na caução, eu deixo o meu imóvel, o meu patrimônio garantindo. A questão não é a pessoa que vai ser acionada, é o que está garantindo. É a pessoa ou é o patrimônio? Na caução, o meu patrimônio está garantindo a locação, ao passo que a fiança é a pessoa que está garantindo. E o valor ofertado é de propriedade do locatário ou de terceiro que depositou o valor. Então, o valor não é de propriedade do locador. A caução não é do locador. Ele não pode usar, gozar, dispor e fluir. Ele apenas vai ficar na guarda daquele valor responsável por ele com a devolução no final da locação. E a restituição, principalmente da caução em dinheiro, era é feita com atualização monetária. Então, se eu fizer a caução em dinheiro, em moeda, o valor é depositado numa conta poupança, vai rendendo os juros do final, e aí esses juros da conta poupança, ele atualiza até o final, e no final da alocação você vai abater qualquer pendência que tiver e vai devolver o valor com a atualização da poupança. Então, por exemplo, a alocação é de R$1.000. O inquilino deu R$3.000 de garantia, você não vai devolver R$3.000 para ele. Você vai devolver talvez 3.200, 3.500, porque é o valor de juros e atualização monetária pela caderneta de poupança. Por isso que a gente fala, não gaste o dinheiro, deixa numa conta poupança. Agora, como é que eu vou dizer? É uma modalidade que alguns corretores estão fazendo de eles mesmos garantirem a guarda na conta poupança. Então, deixa na conta poupança da imobiliária, ele garante. Eu acho um risco, porque você está lidando com patrimônio de terceiro. Qualquer eventual problema, alguém hackeia a sua conta, bye. Você responsabilizou. Faça isso só se você estiver seguro. E se o proprietário não restituir? Quase isso não acontece no Brasil. Isso é coisa lá daqueles países subdesenvolvidos. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. No Brasil isso não acontece, tá? Mas assim, suponhamos que aconteça isso no Brasil, aqui você tem um crime no meu entendimento de apropriação indébita, porque eu falei que não é dele o valor é do proprietário, do inquilino, e aí ele tem que ter o direito da restituição. Eu não dou a restituição, a partir desse momento eu tenho um crime de apropriação indébita. Opa, faz BO, boletim de ocorrência, processo crime. O valor da caução em dinheiro ela não pode ultrapassar 3 aluguéis, isso a lei diz. É comum, infelizmente, eu pegar vários contratos e nestes contratos estarem escritos assim: olha,
Eu quero 4 meses. Não, não pode. Quero 5 meses. Não pode. Você quer um valor a mais? Faz título de capitalização. Você está querendo fazer o quê? Alocação com valor, calção em dinheiro? Então você vai fazer 3 meses, que é o que a lei dá. Agora, e a taxa condominial, outros serviços públicos, eles vão somar também? Por exemplo, eu tenho um aluguel de R$ 1.000. Esses R$ 1.000, eu tenho mais 350 entre condomínio e outras despesas. Então, eu vou fazer 3 meses por 1.000 ou 3 meses por 1.350? 3 meses por R$ 1.000. É do aluguel, não das despesas. As despesas elas são oriundas ao imóvel. Mas não pode ultrapassar 3 aluguéis. Eu não vou somar tudo. Ah, professor, mas eu fiz um pacote. Ah, você fez o pacote. Você deu o valor do aluguel. Significa que eu estou te alugando por 1.400 e eu me responsabilizo por eventuais aumentos aqui das despesas do imóvel, tá? Eu posso pedir menos que 3 aluguéis? Pode. Posso pedir um aluguel? Pode. Eu posso pedir reforço da garantia? Só se a garantia foi perdida. Se por alguma razão perdeu a garantia, aí você pode pedir o reforço da garantia. Senão, não. Você está pedindo uma dupla garantia, você está ultrapassando o limite da lei. A caução e a compensação. Então, no caso de inadimplemento, às vezes acontece do inquilino chegar e falar assim, poxa, eu estou 1 mês de alugar um inadimplente, mas só que eu tenho 3 meses aí depositado em imobiliário, então eu posso abater e ficar mais 2 meses ainda sem pagar. Isso não existe. Isso não existe não, tá? Isso não existe não. E é muito comum você ouvir isso de inquilino. O que acontece? Apenas então somente se o proprietário quiser abrir mão de 1 mês de garantia para compensar o valor, ele pode. Isso aconteceu muito na época da pandemia. Então, na época da pandemia, para você evitar alguma inadimplência, a gente fazia isso, alguns locadores. Chegava e falava assim, olha, ele tem 3 meses de garantia. Abona 1 mês de garantia dele, tira 1 mês, e aí evita a inadimplência do cara. E o proprietário, ok. Então a gente fazia acordo, porque era uma situação assim, catastrófica. Se a pessoa não tivesse feito o pagamento, ela ia ficar inadimplente, ia ter que entrar com despejo no meio da pandemia, com prazos suspensos, etc. Ia ser catastrófico isso daqui. Ia ser um hecatombe. Agora, num dia a dia normal, aquilo foi uma outra situação. No dia a dia normal, não. Não tem nada dessa daí não, de eu tenho 3 meses aí na imobiliária, eu posso ficar sem pagar. O contrato não pode ficar sem garantia, uma vez que ele já está com garantia. Então, ele tem que perdurar a garantia até o final do contrato. Não tem essa conversa daí que o pessoal às vezes fala não, tá? Caução imobiliária. Quando o calcionante ofertar um bem da sua propriedade, livre de ônus para garantir a locação. E aí você vai fazer o registro no cartório de imóveis, que é o que está no artigo 1227, 1245 e 1247 do Código Civil. Ou seja, vamos pensar assim, chegou um terceiro e falou, olha, eu quero dar um imóvel, confio muito nessa pessoa, tem um imóvel onde eu moro, eu vou dar de garantia. Beleza. Você vai abrir no contrato da garantia, calção real. Não é fiança, calção real. Por quê? Não é a pessoa que está garantindo a locação. Quem está garantindo a locação é a casa, o imóvel que ela está dando de garantia. Não é a pessoa, a fiança é eu estou garantindo a locação. Isso é muito comum de você ver esse detalhe. Professor, mas eu vejo que as imobiliárias, toda vez, eu trabalho na imobiliária há não sei quantos mil anos, eu sou corretor, eu sou advogado, eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Parabéns, você fez errado a vida inteira e seu santo é muito forte para nunca ter dado problema. Por quê? Se você colocou do seu contrato de locação fiança e o cara apresenta um imóvel, é dupla garantia. Isso, além de anular a cláusula, é crime. É crime não, né? É contravenção penal que está disposta na lei de locações. Nós vamos ver depois, futuramente. Mas veja, calção real, eu garanto minha locação? Não. O meu imóvel garante a locação. Fiança, meu imóvel garante a locação? Não. Eu garanto a locação com todo o meu patrimônio, minha conta bancária, meu carro, minha casa, eventualmente, se eu ainda tiver ela. Qual que é a diferença? Se eu sou fiador e eu tenho um imóvel, eu posso vender o imóvel. Agora, se eu oferto um imóvel meu, esse imóvel vai garantir a locação, tem que deixar constando no contrato, a verba na matrícula do imóvel, o contrato vai ter um custo, tudo bem, depois tem um custo para colocar e um custo para tirar. Mas eu não posso vender o imóvel. Se eu quiser vender um imóvel, eu tenho que
tirar minha locação de lá, eu tenho que tirar isso daqui de lá. Aí sim eu posso vender o imóvel. Deu para entender? Então, gente, garantia de locação, por enquanto, é isso. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a fiança, que eu já sei que muita gente aqui ficou bem confuso. Aguardo a todos.